Muito bem, agora nós vamos nessa última etapa falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então, vocês estão vendo uma imagem aí, né, da Ágora de Filipos, que era um mercado, né, um tipo de mercado municipal de Curitiba, em que havia, né, muito trânsito de pessoas. Né? Filipos era uma cidade estratégica de comércio, cidade marítima, e geralmente as cidades marítimas era uma cidade que tinha muita produção cultural e muita idolatria também, né? Muita questão de imoralidade, né? Principalmente em Éfeso, né? Que tinha os templos a Diana e que havia uma certa imoralidade sexual desenfreada. Então, né, foi nesse centro que Paulo pregou, né? E aqui uma outra foto que vai mostrar as ruínas da igreja de Filipos. Então, né, a partir da plantação da igreja de Filipos, tinha uma igreja ali e por conta de guerras, né, dentro do Império Romano, as ruínas da igreja de Filipos. Muito bem. Então essa é a primeira carta do apóstolo Paulo a uma igreja que não está mais na Ásia, mas agora está na Europa. Então, Paulo é culpado, né, de pregar o evangelho e chegar até o Brasil, porque ele chega até a Europa, né, prega o evangelho, a igreja é plantada na Europa, tem toda a questão da história do cristianismo ali, e, né, os missionários europeus chegam ao Brasil e pregam o evangelho. Né? Claro que isso, né, resumindo aí, mais ou menos 1500, 1700, 1800 anos. Bom, o que essa carta trata? Ela trata de uma manifestação de amizade, de parceria, de companheirismo entre Paulo e a congregação de Filipos. Então, é uma igreja que é cooperadora na missão cristã. Então, isso é uma característica dessa igreja. Ela ficava na Macedônia, atualmente hoje norte da Grécia. Ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Vocês podem ver lá em Atos 16, em torno de 49, 50 depois de Cristo. Paulo, né, ao plantar essa igreja, estava acompanhado de Silas, Timóteo e também, né, por Lucas. E como que é essa consequência de Paulo ir até a Europa? Paulo não estava querendo ir à Europa. Paulo queria ficar mais na Ásia ali. E um dia, bela noite, Paulo dorme e tem um sonho, né? Está lá relatado em Atos 16, 9. E, né, alguém fala assim, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entende que não é para ir ao sul, mas ir para o norte, literalmente. Paulo queria ir para a Bitínia, ao sul, e nesse sonho Deus fala para ir ao norte. Então, às vezes, Deus ele dá esses insights a nós, né? Nós queremos ir para o sul e ele fala, não, vai para o norte. E aqui, né, na consequência desse sonho, ele vai para a Europa. E algumas questões dessa evangelização que Paulo faz em Filipos. Primeiro, ele tem esse sonho. Segundo, né, passando ali na região, Lídia se converte, que era uma rica negociante de púrpura. Então, né, uma mulher, então, há muitas mulheres na vida de Paulo. Eu vou explicar, né? Na carta aos Filipenses tem muitas mulheres missionárias, muitas mulheres que entendem como participantes da missão de Deus e auxiliam muito o ministério de Paulo, ajudam no ministério de Paulo. Então essa é uma segunda questão, a conversão de Lídia. Terceira, a libertação da escrava possessa. Tem uma escrava que é possuída, ela começa a elogiar Paulo e Silas, e aí, né, ela tinha uma pequena, ela era microempreendedora da adivinhação, e aí Paulo expulsa o demônio, né, o demônio dela, Paulo e Silas, e aí acontece uma certa desorganização econômica na região, e o que acontece? Né, eles são chicoteados, apanham e eles ficam presos. E aí, né, como se não bastasse, eles começam a louvar a Deus, eles começam a cantar cânticos e o carcereiro se converte. Né? Isso é muito interessante. O carcereiro se converte e aí, né, milagrosamente, eles saem, né, liberam Paulo e Silas, e eles têm que descer, né, fugir de Filipos a Tessalônica, que depois eles vão fundar a igreja em Tessalônica. Eles têm que, na verdade, fazer um rapel numa montanha, né, e sair pelas portas do fundo da cidade. Então veja que interessante, né?
essa vida milagrosa que Paulo teve, o que ele passou, né, as situações que ele passou. É muita petulância nossa falar que ele foi um grosseiro, né? Alguns falam assim, Paulo era muito estúpido. Não, mas, né, ele tinha as marcas de Cristo o tempo todo. Aonde ele ia, tinha problema. Quem é o autor dessa carta? Vamos agora aos pormenores. Provavelmente Paulo, né, com o companheiro, né, o seu discípulo Timóteo, mais ou menos ali em 62 depois de Cristo. Provavelmente foi escrito em Roma. Alguns comentaristas falam que foi em Cesareia, outros vão falar que foi em Éfeso. Mas é bem interessante que no primeiro capítulo, quando vocês lerem, vocês vão ver que a guarda pretoriana, os de César vos saudam. A prisão, né, ele teve sua prisão, ele estava preso na sua, né, em casa, era um tipo de cárcere privado. E ele fala assim que os de César vos saudam, ou seja, né, a guarda pretoriana de César se converteu ao Evangelho. Então Paulo não economizava na pregação do Evangelho. Qual que é o propósito dessa carta? Né, entendendo que é uma carta que é de companheirismo e que Paulo vai escrevê-la destacando a visão missionária que essa igreja tinha, né? O propósito é que essa igreja continue a vitalidade e que ela possa progredir, né, por intermédio desse evangelho que eles têm pregado e têm vivido. Outro propósito, né, dentro desse propósito da carta de Paulo aos Filipenses, é que, né, algumas coisas interessantes que nós vamos perceber nessa carta, é que a parceria entre Paulo e os filipenses, tá? Ele não é um missionário que prega, funda a igreja e abandona, como o modelo americano, que aconteceu muitas vezes. Paulo, ele mantém o contato. O tema vai ser sobre Cristo, fundamental para toda a vida do início ao fim, e que conhecer a Cristo, tornando-se como ele em sua morte, sacrificando a si mesmo pelos outros. Paulo vai destacar isso na sua carta. O regozijar-se em Cristo, o alegrar-se em Cristo, até mesmo no sofrimento. Então nós veremos nos próximos estudos como que isso acontece, o que nós aprendemos com essa carta. E claro, a unidade por meio da humildade, do amor e a certeza e a busca desse prêmio final, dessa etapa final desse mundo transitório, desse mundo que um dia vai ser transformado, vai ser redimido e renovado por meio da volta de Jesus Cristo. Então, a carta de Paulo aos Filipenses vai tratar exatamente desses temas. Outro tema que Paulo vai destacar em sua carta é sobre a vida cristã, né? O chamado que os cristãos são, né, para viver uma vida com os valores do céu aqui na terra. Então, os valores do reino na terra impactando a vida, né, dos outros. A tarefa dessa independência, essa tarefa contínua de parceria. É interessante que Paulo estava preso e naquele contexto o encarcerado não recebia do Estado alimentação, roupas, né, vestes, roupas para dormir, né, não recebia tecidos, nada, né? Quem sustentava era a família. E Paulo tinha como família a igreja de Filipos, que deu todo esse apoio, que deu toda essa a questão da alimentação. Então eles financiavam, né, o cárcere de Paulo, porque Roma não pagava nada. E se ninguém pagasse, o encarcerado morria de fome, morria de sede, enfim, morria, né, de forma indigna. Então a família, ou nesse caso, a igreja apoiou Paulo. E é claro, né, o tema principal dessa carta é sobre alegria, que vai aparecer 16 vezes. Veja, Paulo está preso, Paulo está encarcerado, Paulo apanhou para fundar essa igreja, né? Levou chicote, naufragou várias vezes, foi picado por cobra, provavelmente teve malária, uma série de coisas, e ele vai, mesmo encarcerado, entendendo que o seu destino está um pouco incerto, mesmo que transpareça na carta que ele sabe que o final vai ser a sua morte. Paulo vai falar 16 vezes nessa carta a palavra alegria. E a alegria em Paulo é algo que está dentro da pessoa e não é afetada pelos acontecimentos externos.
Então Paulo está na prisão não por causa de um crime, mas por ser testemunha de Cristo. Mas esse estado em que se encontra não diminui a sua alegria. Mesmo que perplexado, mesmo que não entendendo as coisas internamente, dentro de si, Paulo tem essa certeza de Cristo. Então, ele vai falar que a alegria é uma compreensão da existência que engloba tanto a alegria como a depressão. Então a gente vai estudar, né, nessa carta como assim, mesmo no meio de opressão, mesmo no meio de sofrimento, né, viver o imperativo de Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, acredito que esse é o nosso panorama geral, né, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e a gente vai entender agora os pormenores, né, o estudo mais aprofundado, a meditação mais aprofundada. Então, não deixe de ler a carta de Paulo de forma devocional, destacando o texto, né, buscando comentários, né, eu tenho 2 comentários para indicar a vocês. Tem esse aqui do Steven Lawson, Filipenses para você. Então, é uma leitura devocional que é bem interessante, né? Inclusive tem alguns desafios, algumas questões práticas. Eu vou utilizar muito ele nos nossos roteiros. E claro, né, o comentário de Paulo aos Filipenses pelo N.T. Wright, que é uma paráfrase de Filipenses e também é um comentário bem interessante para a nossa prática, de ser uma comunidade de fé que continua sendo isso na questão do sustento, da missão de Deus, de viver a missão de Deus, mas sem perder a alegria, né? Então, é isso, gente. Um grande abraço e até mais.